Bom, o Hermano, nós conhecemos o Hermano logo desde o princípio. Ele há bocado recordou que esteve na inauguração da galeria, depois o seu percurso levou para mais longe, sempre ligado ao seu projeto fotográfico. Portanto, ele tem algumas deambulações que estão intimamente ligadas à fotografia, portanto estamos perante um autor dedicado à sua obra. Eu vou colocar ele dirá, eu não vou ler a biografia está no evento e eu acho que o próprio Hermano e os próprios autores que têm passado por aqui acabam por se contar as imagens que nos passam. Eu vou colocar no chat um link em que vocês podem ter acesso a um trabalho do Hermano, que foi feito com o convite da Câmara Municipal de Louros, que é sobre as histórias de resistência, a história da resistência à ditadura nessa região. Portanto, eu vou fazer um copy-paste e vocês podem ficar com esse link. Também têm acesso através do site do Hermano Noronha e pronto, e vamos continuar a acompanhar o Hermano e aqui há repetentes, quando os repetentes são bons e quando têm coisas novas para apresentar. Portanto, dou as boas-vindas ao Hermano, que vai apresentar o seu projeto ligado ao mar, ligado a tantas coisas. É uma pessoa que não tem um projeto, não tem nada contra os projetos diletantes, mas é um projeto empenhado, socialmente empenhado no mundo em geral, porque quando falamos de mar estamos a falar mais do que pessoas, estamos a falar de nós próprios de outra maneira, não é? Inundados por isso. E, portanto, boas-vindas, Hermano, obrigada por teres aceito o nosso convite. Dou-te a palavra. Obrigado pelo vosso convite, sim, obrigado pelo vosso convite e sempre um prazer falar sobre o meu trabalho. Eu irei partilhar então a tela, penso que consigo. O trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que se encontra em desenvolvimento, faz parte de um projeto maior, que é o Projeto Concha, e eu entro como membro da Associação para as Ciências do Mar, e eu vou falar sobre isso, mas tenham em conta que é um trabalho que não está terminado, foi interrompido pelo Covid, e que nesta altura seria a altura em que estaria a terminar e que a partir de agora é que provavelmente iria começar, se tudo tivesse corrido bem, que iria começar a ser levado a público. Devido à interrupção, foi decidido começar a tornar já público o trabalho, portanto já há algumas edições deste trabalho consoante os sítios onde foi apostado a sua publicação. Deixa-me só tirar isto aqui que eu tenho uma data. Ok. Portanto, o projeto Concha é um projeto liderado pelo CHAM, Centro de Humanidades, pela FCSH e a Universidade Nova de Lisboa, da qual a APCM é uma instituição parceira. Este projeto terá uma duração de 4 anos, que foi interrompido, portanto, com o início do Covid, em conta com 11 entidades que são de 9 países diferentes e trata do desenvolvimento, conhecimento e sobre o desenvolvimento das cidades portuárias no Atlântico moderno. A Associação para as Ciências do Mar é uma associação que foi criada em 2009 e que procura promover a investigação, divulgação e conservação do meio marítimo e no qual eu participo mais ligado à parte artística. Portanto, a partir do momento em que nós sabemos que o projeto estava interrompido, tomámos a decisão de começar a torná-lo público e temos estado a levar quer a congresso, no caso deste Landscape and Identity Significance, a Contemporary Photography and History Survey a Cidade Velha, Cape Verde, portanto é especificamente só sobre a Cidade Velha, que foi muito importante na expansão do Império Português para o ultramar, e depois tem algumas publicações como tem aqui assim na revista de fotografia da Dodo, ou no caso do Caia de Imagens, que foi
uma publicação que surgiu devido a um concurso. Foram selecionados entre 400 e tal fotógrafos, não artistas, porque não é exclusivamente fotografia, entre 400 e qualquer coisa artistas. Calhou-me também, tive a sorte de ver as imagens distinguidas e com esta publicação de uma brochura, não é bem um livro, é uma brochura com algumas imagens. E depois também foi este International Photography Grant, chegou às eliminatórias. Para falar da minha fotografia, acho que é um bocadinho importante recuar ao início. Eu comecei a fotografar em 1989 e fui fotografando até 1992, mas era sobretudo uma fotografia individual, portanto o que me interessava era tirar fotografias isoladas e era aquilo que estava à minha volta. Os meus amigos, as minhas visitas, as minhas viagens, era sobretudo uma fotografia que se resumia a ela própria. Já de 2000 a 2011, portanto com um intervalo de 8 anos em que não me dediquei muito à fotografia, voltei a me interessar pela fotografia. E não só pela fotografia, mas comecei a ter um interesse pelas histórias. Na altura, entre 2000 e 2011, estava nos Açores, e os Açores têm a sua dinâmica e a sua cultura, e eu comecei a me envolver. E quando vinha também ao continente, às vezes visitava Aveiro e também gostava muito de andar atrás dos pescadores, e com essa minha prática fotográfica comecei a me interessar pelas histórias mais do que a fotografia isolada. O facto de estar nos Açores, e os Açores têm as suas tradições particulares, levou-me à procura de algumas que são mais interessantes e talvez não tanto conhecidas no continente. Por exemplo, neste caso, eu informei-me e soube que havia uma freguesia que tinha uns bezerros que criavam durante o ano inteiro e depois, na altura do Bodo, portanto, as festas do Espírito Santo, eles eram abatidos e distribuídos pela população. E então eu procurei uns contactos, procurei saber como é que se funcionava e fui fotografar. Eu vou passar este videozinho. Eu acho que não partilhei som. Portanto, isto aqui é o Porto de Portosdeu e esta narrativa é muito linear, conta aquilo que é a tradição, portanto, eles vão matando os animais, vão os desmanchando, o padre faz a benção e depois eles são distribuídos pelas crianças. Isto tem um sistema de cotização em que as pessoas durante o ano vão dando um X dinheiro, não só para o bodo, mas também para depois receberem, e isto é uma espécie de convívio, portanto, eles vão receber naquela altura, todos eles têm este tipo de celebração e um tipo de alimentação. Inclusivamente há muito o hábito de fazer uma refeição comunitária. Outra situação que eu pude acompanhar e já procurando, portanto, isto foi os bodos são uma situação que passa relativamente rápida, é uma semana, 2 semanas, embora esteja dividida em outras celebrações, tem o bodo de carne, o bodo de leite. Aqui eu vou-vos apresentar um trabalho que já é mais de longa duração. Durante um ano eu acompanhei um artista, que é o Renato Costa e Silva, que foi fazer um monumento em Angra para homenagear o touro e os aficionados da tourada. Portanto, eu tive a possibilidade de quase diariamente visitá-lo, ir assistindo à progressão do trabalho que começou pelas maquetes pequenas, e essas maquetes pequenas, que eram de pequenas peças, que iriam ser montadas em grande. Portanto, há todo um trabalho de escala que é necessário fazer. Todos estes pontos que nós vemos aqui são pontos de cota, que depois são desmultiplicados para uma escala maior, que é a escala real que vai ser feita a peça.
Depois a peça é revestida, foi revestida. Aqui já vemos apenas um tronco, os quartos dianteiros, a cabeça. Foram todas as peças transportadas para o pé da Praça de Touro. Os pegões, que são estas peças que vão unir todas as diferentes peças do corpo dos 3 touros, que agora já estão a ser revestidos, fizeram este monumento que tem à volta de 6 metros de altura. O próprio título que se vê aqui em cima, 172, 195, 124, é a ponta do corno que fica mais alto. Portanto, eu gosto muito e acho que dar títulos é muito importante para os trabalhos e deve ser representativo. E neste caso, quando eu vi aquela grande quantidade de números que estavam a fazer as cotas das diferentes partes que estavam em construção dos touros, eu perguntei ao Renato qual era a zona que iria ficar mais alta do monumento. E ele apontou-me para este corno e eu vi este número e disse, olha, pronto, então vai ficar o título. Depois fiz outro trabalho aqui, começo a trabalhar com pessoas, neste caso com crianças, e este trabalho que é formado de dípticos, intitulei eu, como entidade universal e entidade única. E a razão deste trabalho surgiu porque nos Açores, principalmente na altura na cidade de Angra do Heroísmo, havia uma publicidade que falava sobre larga a droga, faz esportes radicais. Mas depois os desgraçados miúdos iam andar de skate e eram escorraçados de todos os sítios, que me fazia muita confusão. E então resolvi fotografar vários skaters dos Açores e de forma a mostrar que, quer dizer, os filhos da terra têm de se entreter, têm também de se dedicar e são pessoas que vão ser futuros adultos e que merecem ter a dignidade de praticar desporto, ser saudável e todos esses valores que o desporto traz. Aqui, entidade única é sempre a pessoa, no caso é o retrato do skater com o skate, e a entidade universal é o desporto, mas dentro do desporto, em que eu pedi aos miúdos para pôr esse skate à frente, como que se anulassem a sua identidade própria e ficasse só a identidade do desporto. Se depois formos a ver, cada skate tem as marcas da prática, portanto, apesar de o skate ser um desporto, a tábua é sempre uma coisa personalizada. De seguida fiz outro trabalho, também novamente com pessoas, mas aqui já a pensar sobre um desafio que eu fiz, que era perguntar às pessoas qual era o objeto que eles achavam mais importante da sua vida e que gostavam que perdurasse para o resto não só da sua vida, mas, por exemplo, da sua memória, enquanto pessoas que já não estão vivas, mas que, sei lá, um descendente como um neto dissesse, olha, está aqui um objeto que era do meu avô ou da minha avó. E depois comecei-me a habituar com esta prática a fazer a recolha de entrevistas. Este trabalho foi muito importante para essa situação. E pronto, com estes trabalhos também comecei a preocupar-me com a minha própria formação. E então em 2011 resolvi tirar um tempo e começar a procurar formação. E a primeira formação que eu encontrei e que achei interessante tirar foi uma pós-graduação em fotografia e projeto. Foi no Ateliê de Lisboa, uma pós-graduação de fotografia, projeto e arte contemporânea entre 2011 e 2012. Que me levou a fazer este trabalho que se chama Perda. Este trabalho já foi um trabalho um bocadinho mais de fundo, foi pela primeira vez que eu comecei a colaborar com entidades. Neste caso, trabalhei com a Associação dos Docentes das Forças Armadas. Contactei-os e disse, olha, eu quero trabalhar, quero fotografar e entrevistar ex-combatentes que tenham sofrido acidentes de guerra. Portanto, pessoas feridas, pessoas que tiveram trauma, e quero falar com eles e ouvir-lhes o depoimento para criar uma memória futura. Além disso, em Belém há um monumento. Portanto, o monumento é sobre os mortos. Com certeza que as pessoas que estão vivas hoje, que estiveram na guerra colonial,
hão de recordar algum militar que morreu, porque morreu muita gente. E então, o que eu fiz com o protocolo, comecei a estabelecer um protocolo de entrevista que é uma base para a minha maneira. Comecei a criar as minhas formas de entrevistar e falar com as pessoas. Portanto, eu entrevistava as pessoas na ADFA, no próprio edifício, onde elas estavam confortáveis, e depois combinava num outro dia para me encontrar à frente deles no monumento. E normalmente o que eu fazia era, quando a pessoa chegava, dizia: então você teve um acidente, porque eles não gostavam muito da palavra ferimento de guerra, é mais fácil abordar como se fosse um acidente. Então o seu acidente foi em que ano? E eles davam o ano. E eu ia à procura naquela parede que tem os nomes por ordem alfabética divididos por ano, porque é um arquivo, acaba por ser um arquivo. Fui com eles até ao sítio. Estando lá no sítio, fazia-lhes outra pergunta, que era: fui ferido e estava sozinho? Normalmente não estavam sozinhas. As patrulhas saíam para o mato, ou mesmo que tivessem descanso, eles estavam sempre uns com os outros, e normalmente havia sempre outras pessoas em volta. Muitos daqueles que tinham sido feridos em combate, alguns até assistiram à morte de outro camarada. E então eu pedia para eles lembrarem, e ia-se à procura do nome e fazia-se toda essa celebração. Eu com isto também queria que eles tivessem um ar mais... portanto, havia uma própria intenção de os entrevistar e fotografar com um sentimento colocado no momento do próprio acidente. Pronto. E surgiu este trabalho de perda. Deste lado esquerdo tem um quadrinho que tem 8 nomes de militares e, olhando para eles, vê-se nomes e nós não conseguimos distinguir quais eram os nomes. Quer dizer, conseguimos chegar à ideia de que alguns nomes são tipicamente africanos, que eram de contingentes locais, e outros são tipicamente portugueses. E esta situação de colocar os nomes e por ordem alfabética e por data de falecimento fez-me bastante confusão, que me levou a criar um diário de guerra. Este diário de guerra está aqui exemplificado e era aquela peça que estava do lado esquerdo. Praticamente é slide a slide, vai passando dia a dia. Portanto, recria o passar do dia a dia de guerra, em que se aparecia um espaço em branco, ninguém tinha morrido nesse dia. Mas conforme iam aparecendo nomes, iam aparecendo os nomes dia a dia dos militares que iam morrendo na guerra. Ora, eu nasci durante a guerra, portanto, eu nasci enquanto estava a acontecer a guerra, e uma das coisas com que eu me parei foi com um militar que morreu no dia em que eu estava a nascer. Isto é uma história que ainda não está abordada, mas que eu ainda não decidi de que maneira que eu a posso abordar, que é aqui assim o primeiro comando António Correia Moreira, que por acaso era de São Silvestre, Concelho de Coimbra. Desculpem, e portanto está aqui assim a sua história mais ou menos levantada, mas ainda muito incipiente. Depois deste trabalho, acabei por participar no Entre Margens, foi um trabalho muito interessante, percorrer a linha do Corgo, uma linha que foi desativada, entrevistar pessoas, e também tive a sorte de ser selecionado para a residência artística da Fundação Robinson, onde fui-me dedicar aos bombeiros. Portanto, a fábrica da Robinson, em Porto Alegre, tinha o seu corpo de bombeiros. E eu fui prestar atenção exatamente a essa memória. Portanto, como era uma fábrica, tinha a sua chaminé, os bombeiros têm a sua forma de comunicar. Aqui já comecei a entrar dentro do arquivo, a procurar outras evidências que não só a própria fotografia dos espaços, mas alguma memória relacionada com os documentos. Este trabalho foi muito importante porque foi através deste trabalho que mais tarde eu venho a apresentar este portfólio para a candidatura
da Bolsa Estação Imagem, que eu vou falar a seguir, porque após ter terminado a pós-graduação, ficou este bichinho de querer saber mais, que me levou a procurar fazer o mestrado, e foi a altura que eu estive a viver em Aveiro. No mestrado voltei a continuar na temática da guerra colonial e procurei continuar a desenvolver um trabalho, mas desta vez já foi saltar do documental para o conceptual. Eu vou trabalhar no mestrado com duas ideias bastante separadas. Uma que tem a ver com a utilização das datas e da memória física dos militares. Eu arranjei um camuflado e o meu pensamento foi: eu nasci durante a guerra e houve um militar que morreu, mas os jovens com quem eu hoje estou e vejo, porque eu estava na Universidade de Aveiro, estes jovens têm a mesma idade com que então, no início da guerra colonial, esses jovens iam para a guerra. Portanto, se a guerra fosse hoje, eram estes jovens com que eu estou que iriam para a guerra e poderiam morrer. Por outro lado, o que eu fiz, portanto, com o diário de guerra, em que eu vou passar os anos todos, os dias todos dos anos de guerra, eu juntei-os todos por ano. Portanto, em 61 janeiro não, que a guerra começou mais tarde de janeiro, mas todos os dias 1 de janeiro de 62, 63, 74, todos os militares que morreram 1 de janeiro, eu liguei-os aos jovens de hoje através da sua data de nascimento. Portanto, eu nasci quando um militar morreu. Eu fui fotografar jovens com a mesma idade dos que foram para a guerra, ligando-os afetivamente através da sua data de nascimento aos militares que morreram nesse dia. E isso deu-me a ideia do militar desconhecido. Portanto, aquilo são militares que estão por ordem alfabética e por ano, mas não têm rosto, são só nomes. E então a ideia do soldado desconhecido é dar rosto àqueles que nós não conhecemos. E foi através dessa ideia que eu fui fotografando. E então eu punha este convite, pus em vários sítios, e os jovens iam-me contactando, eu combinava, fotografava-os, e no final entregava-os uma lista com o nome dos militares que tinham morrido no dia do seu nascimento, durante a guerra colonial. Portanto, eu fui ferido a ir buscar dois feridos. Sou antigo combatente do exército português. Salto com a mata, Eu e tive conforme das salto com a Forças mata, Armadas. cai uma morteirada. Senti a minha operação Depois do Rio Zambesa, éramos contados nove, e assim fomos a Movir. Logo estendido no chão, soldado. Quando voltávamos de Inhaluir, então tive esse acidente. Isto foi uma operação, quer dizer, foi uma emboscada. Pronto, a partir daí sofri. Falar da guerra, apesar de não ter sido muito má para mim, fui evacuado para... foi até Primeiro impacto que tenho é tirarem uma vista. até um dia tive a sensação que eu pulei no céu. E depois passo para o Estava hospital não tinha militar, chegado a um onde bom estou para fazer uma sem fazer nada, à espera, a aguardar a evacuação, mas tive com eu vários vi um problemas camarada morto de com tiro na paludismo, cabeça. sempre dificuldade em entrar em contato Mas com a nessa família, manhã saber, maravilhosa, apareceu-me lá um indivíduo que me conhecia, que tinha ido no quarto, eu ligo para lá, e daí é que entrei em contato com a família, mais ou menos dizer como é que estava, não lhe disse a totalidade, disse parcialmente. E depois fazíamos na partida, o batalhão tinha as companhias e depois as companhias iam atuavam onde será onde fosse mais necessidade. Depois eu estive, portanto, andei ali pelo centro de Luanda, no centro não, Vila Norte, mais na zona de Salazar. É que uma vez houve a guerrilha, incentivou-se mais no nordeste de Angola, e portanto o batalhão teve que ir fugir para lá. Tantos que variam aqui na zona de Sanza Plombo, Santa Cruz Moca. Pronto, esta trilha sonora é bastante longa, está no meu site, se quiserem depois também lá ir ver. De qualquer das maneiras, só dois aspectos em relação a este trabalho. Os jovens não sabiam que eu trazia um camuflado, portanto eles muitas das vezes perguntavam, mas quer que eu leve alguma coisa, algum problema com a roupa, como é que é? Não te preocupes, aparece, a gente fala,
E só então, quando depois de explicar qual era o projeto, a ideia desta forma simbólica de representar os mortos, e quando eles concordavam, então aí é que eu tirava o camuflado, pedia para eles vestirem e fazia a fotografia, que depois, através de mail, mandava um PDF com a explicação novamente do trabalho e a fotografia deles com a lista que vocês tiveram a ver. Ainda teve um episódio, teve vários episódios, mas aquele que eu achei mais interessante e curioso é que uma das pessoas que foi fotografada estava com um ar um bocadinho incomodado, ou pelo menos a mim parecia-me incomodado. Mas eu perguntava-lhe, mas quer participar? Sim, sim, quero participar. Pronto, está bem. Mas eu continuava a ver assim um ar um bocado incomodado. Tirei fotografias, chegámos ao final, estávamos quase a despedir, então ela olhou para mim e disse assim, olha, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Sim, então o que é que se passa? É que eu sou filho de um ex-combatente, mas sou filho de um ex-combatente do outro lado. Acha que tem algum problema? Oh, rapariga, então nós já não estamos em guerra, por amor de Deus. Pronto, e houve várias situações de pessoas que tinham alguma coisa a dizer. Esta para mim foi a mais surpreendente. Pronto, depois o outro trabalho, e que foi durante o mestrado, foi o facto de ter ganho a estação Imagem. Ganhei exatamente porque não só o projeto foi interessante, e este projeto eu não estava a pensar em fazer em Mora, estava a pensar em fazê-lo em Aveiro, porque eu já tinha estado a ver quais tinham sido os militares que tinham morrido em Aveiro, mas como depois me apercebi que havia esta possibilidade de tentar arranjar financiamento para fazer o trabalho e seria em memória, concorri à Bolsa. E pronto, fiz este trabalho que já é de mais caráter documental, que depois veio a dar esta exposição. Está na Estação Imagem Mora 2014. Outro trabalho que eu produzi também em Aveiro foi o projeto Aveirense. Este trabalho, por engraçado que seja, foi um trabalho que eu fiz completamente descontraído para me livrar, entre aspas, do stress que era estar a viver estas histórias da guerra colonial, porque eu ia para Mora, voltava, e então quando voltava ia passear, pegava na bicicleta e o meu objetivo era sair e andar à volta de Aveiro a tirar fotografias. E este trabalho acabou depois por ser selecionado para representar a cidade de Aveiro na Exposição Internacional do Criarte. No mundo que até hoje nos foi dado a conhecer, nenhuma terra existe como a de Aveiro, onde a água tão sensivelmente tem valorizado a paisagem e exercido uma decisiva influência nos usos e nos costumes de um povo. Pode recordar-se a Holanda, as rias do Adriático, os lagos do norte de Itália, a Ria de Valência, o curso do Reno, mas nada disto nos fala de uma união mais harmoniosa entre a água e o homem, mais íntima e mais sentimental do que na região aveirense. Ao observarmos isto, não temos o pensamento senão na vida de um povo simples que ama a água, a terra e o espaço com o mesmo fervor e adoração com que reza a Deus. Podem civilizações operar maravilhas, a seu modo, e pode o homem, com toda a sua ambição, alterar a morfologia da paisagem até... Estes trabalhos fazem parte do projeto presente, portanto estão no site, se quiserem podem dar lá um saltinho e ver Casa del Rui, Meia Laranja, são outros episódios do projeto presente. Como a Manuela estava a dizer, atualmente encontra-se em exibição a exposição Ler e Difundir, que é sobre a resistência antifascista do Conselho de Loures. Estará até 30 de maio e tem um catálogo que vai ser disponibilizado em breve. É uma questão de clicarem no link e depois a maneira mais fácil é seguir através do Play, porque estes tipo de software, sem ser através deste Play que está pré-definido, às vezes é um bocadinho difícil de navegar. Agora, vamos voltar então ao projeto Concha, que nesta altura, portanto, isto aqui foi o cartaz que foi difundido para a apresentação no Instituto Camões, em
em Cabo Verde, na cidade da Praia, tiveram a gentileza de programar para o último dia da minha missão, fazer uma apresentação devolvendo a quem quisesse ver o que é que eu tinha por lá, entre aspas, andado a fazer. E então tive o prazer de fazer a apresentação que iremos ver daqui um bocadinho. Este projeto, como eu disse há bocadinho, para mim os títulos são muito importantes e o título só veio um bocadinho posterior, quando eu precisei começar a editar as imagens devido à interrupção pelo Covid. E então, de repente, surgiu-me óbvio que paisagens marítimas, se eu tirar uma parte das letras desta designação, fica pai-mar por oposição a mãe-terra. E então foi esta inspiração que me fez dar como título este trabalho, que tem, por um lado, preocupações de registro científico e, por outro lado, ter um registro um bocadinho mais liberto das preocupações científicas e que torne a ciência mais atrativa. Basicamente, o que eu fiz foi percorrer o território e andar a cumprir a ideia de que tenho uma missão, ela está programada e eu vou andar à procura dos indícios daquilo que é esta maneira de viver à beira-mar, ser ilhéu e viver do mar. A Ribeira, desculpem, São Vicente e Santiago foram as duas ilhas que foram escolhidas para o desenvolvimento do projeto. Aqui o Mindelo é uma cidade que tem um porto muito importante e no caso de São Vicente, Mindelo, eu só andei pela cidade, portanto o resto da ilha e toda a paisagem que está à volta da ilha está ainda por explorar, porque estaria para uma missão que nesta altura já teria feito, mas portanto desta primeira fase só fui mesmo à cidade do Mindelo. Em Santiago é que foi planeado alugar um carro e explorar de forma mais intensiva a ilha. Passei 10 dias numa, passei 10 dias noutra e por ter carro permitiu-me fazer uma boa parte da ilha. Tinha pontos que eram determinados e esses pontos foram achados por conversas com outros cientistas, com as pessoas da história, com biólogos, que me iam dizendo, olha, acho que deves passar aqui neste sítio, deves procurar isto, nós temos interesse em que haja deste tipo de imagens. E estes aqui são alguns exemplos que eu tinha no meu, digamos, dossiê de missão, em que estavam assinalados, e principalmente a Cidade Velha é aquela comunicação que já foi feita e que eu vos falei no início, que é uma comunicação em que é usado fotografias já tiradas no âmbito do Concha e é feita uma comunicação sobre a importância da Cidade Velha na expansão marítima portuguesa. Não só fiz paisagem, portanto, porque me foi possível andar pela ilha e digamos que em 10 dias percorri muito quilómetro naquela ilha de Santiago, mas também fui fazendo aqui, cumprindo todo este roteiro com que saí já de Portugal estipulado. Portanto, isto aqui é um menu, é um guia que eu fui seguindo e que fui tentando cumprir da melhor maneira, uma vez que praticamente a missão eu andava sozinho. Outra coisa que me aconteceu foi, a decisão que eu tive foi quando lá cheguei, dedicar mais tempo ao processo de retrato. Porquê? Porque eu tive alguma dificuldade no entender o crioulo. E para estar a fazer entrevistas, eu iria precisar muito mais tempo do que aquele que eu iria conseguir gastar a perceber
o crioulo. Portanto, eu tive de tomar uma opção. Normalmente o que eu faço é, eu entrevisto a pessoa e no final fotografo. No caso deste projeto, eu fui fotografar as pessoas e fiquei com o contacto delas, sabendo que iria voltar na Páscoa. Que acabou por ser mentira, porque eu não voltei na Páscoa, porque na Páscoa já estávamos confinados e já as viagens estavam fechadas. De qualquer das maneiras, todas estas pessoas, eu faço ainda questão de que, quando voltar a Cabo Verde, poder ter a possibilidade de as entrevistar. Este aqui é um modelo que foi usado, portanto, as pessoas, antes de as fotografar, eu perguntava, portanto, a própria seleção das pessoas que eu ia fotografar tinha a razão de ser, porque me interessavam para o projeto, eram pessoas por alguma característica, me interessavam para o projeto, quer pela parte científica, quer pela parte etnográfica, digamos. Portanto, eu explicava-lhes o projeto, dizendo este registro, e depois pedi-lhes a assinatura, era feito o local e a data, e nas costas ficava com alguns contactos para que os pudesse contactar quando voltasse. E espero voltar a contactá-los. Relativamente à comunicação científica sobre a Cidade Velha, ela versou essencialmente sobre, portanto, a expansão marítima, e esta parte foi uma comunicação, desculpem, foi uma comunicação em conjunto com Catarina Garcia, do Centro de Humanidades, que fez a parte histórica, falando neste caso da sua tese de doutoramento, que ainda está por defender e que esperemos que seja brevemente defendida, e onde faz a análise dos ventos e da forma como as nossas embarcações chegavam a Santiago. Foi feita investigação sobre a imagética e sobre as representações antigas da cidade, que depois são complementadas por fotografias que eu fui tirando, neste caso é da própria Cidade Velha, e temos aqui o Porto, temos aqui uns restos de uma antiga fortaleza. Eu próprio estou a fotografar de um forte que está sobranceiro ao mar. Toda esta praia era uma praia de varagem de barcos, que ainda hoje continua a ser utilizada pelos barcos. Um pormenor curioso e que reflete exatamente a nossa condição perene de memória, é que aqui estão a haver obras e não está a haver acompanhamento arqueológico neste momento em que estão a fazer retirada de terras, porque já foram feitas escavações. Mas normalmente quando se mexe em território deve sempre haver acompanhamento, porque o acompanhamento permite encontrar novos testemunhos e ajuda a complementar a história. No caso da Cidade Velha, esta era uma zona baixa. Quem conhece Cabo Verde sabe que são ilhas com problemas de água, e que estas ribeiras são secas, sendo estas ribeiras secas, normalmente, por exemplo, aqui esta é esta ribeira, e até dá para jogar futebol, porque primeiro que venham as chuvadas em agosto, não passa aqui água. Este aqui é um pormenor das zonas que, apesar de não haver chuva, mantém alguma água freática, e temos aqui o desenho da Fortaleza São Filipe e a porta, uma das portas que é aqui representada. A própria Sé da cidade da Ribeira Grande era um monumento bastante emblemático, e temos aqui também uma fotografia antiga, e aqui em cima alguns registros que eu fui fazendo do estado atual deste monumento, e aproveitei para, ao saber que havia uma festa que era de celebração dos pescadores, e que era uma festa que tinha a ver também com o Sagrado Espírito Santo, e que os barcos eram cobertos com panos, eu fui à procura de alguma família que tivesse um desses panos, e convidei uma pessoa da família a ser fotografada para ficar com esta fotografia como registro de memória desta celebração. Outro elemento bastante icónico é o pelourinho.
construído entre 1512 e 1520. Todos sabemos que o pelourinho era um símbolo de poder e também um símbolo social, onde a vida da cidade, e esta é uma cidade pequena, se desenrolava. Inclusive, este aqui era um porto muito importante para o trato negreiro, onde se vendiam escravos, e era aqui, junto ao pelourinho, que eram tratados. Desculpem, o gato estava aqui à minha passada. E uma das funções do fotógrafo é ter os olhos abertos e procurar as imagens que mais fora do comum. E eu fui encontrar, porque Cabo Verde é conhecido pela sua aguardente de cana, e eu fui encontrar junto a uma botica na zona onde está o pelourinho, fui encontrar três marcas de aguardente que têm exatamente como símbolo o pelourinho. Aqui temos, por exemplo, a utilização das fortalezas, dos panos de muralha para a construção de habitações e os restos da memória que ficam aqui. Pronto, estão preservados, mas não contêm dignidade, dos quais eu aproveitei, pronto, para fazer uma fotografia mais interessante em termos estéticos, utilizando o galo que passava nesta fotografia para o lado direito, e eu procurei fazer um enquadramento. Aqui é a cidade do Mindelo, desculpem, é a cidade da Praia. Na cidade da Praia fui à procura também dos inventários dos recursos turísticos, que é onde ficavam as memórias. Neste caso, agora não tenho presente, é janeiro de 2015. Portanto, em janeiro de 2015 ainda existiam estes pontões, que era a memória da cidade ter sido muito importante para as descargas do carvão. Quando eu passei, já não existiam estes pontões, que estão a ser demolidos aqui ao fundo, por trás deste jogo de futebol. Entre algumas organizações que eu contactei com a EcoCV, que faz parte também da organização da Raiz Azul, e esta ONG tem como preocupação, ou pelo menos nesta missão que eu os acompanhei, eles estavam a fazer não só a limpeza de lixo, mas estavam também a preparar a implementação de programas de reciclagem. O que eles estiveram a fazer durante o meu acompanhamento era, eles delimitavam uma zona, recolhiam o lixo e depois tipificavam o lixo. E de acordo com as características do lixo, eles permitia, havendo mais lixo por exemplo, vidros, planear uma provável estação de reciclagem de vidros, ou se fosse de plástico. Portanto, o que eles estão a fazer em algumas povoações vão estudando o tipo de lixo que existe e a forma mais rentável de tornar o lixo em reaproveitamento. O projeto Concha não tem só como âmbito e objetivo portanto, fazer o estudo das cidades, mas também tem como objetivo disseminar a cultura e desenvolver ações de sensibilização do património cultural. E eu intervi aqui no Museu de Arqueologia com crianças, estavam lá a fazer atividades, e uma das atividades que eu fiz com eles foi sobre fotografia. Fiz uma atividade que é sobre análise das imagens e construção de narrativas, e aqui do lado direito tem o Sr. Francisco, que foi o elemento de ligação com a população, principalmente naqueles sítios que são mais difíceis, porque há sítios que não é assim muito conveniente andar sozinho e com máquinas e essas coisas. Não é que seja uma cidade perigosa, ou sejam ilhas perigosas, mas em certas zonas convém ter alguém que seja o facilitador. E aqui o Sr. Francisco andou comigo nesta aventura.
Pronto, e agora vou então passar as fotografias que serviram de apresentação preliminar, que foram passadas exatamente no Instituto Camões, na cidade da Praia, em Cabo Verde.
pronto, e eu pensei inicialmente realmente fazer a descrição, mas comecei a temer que me fosse perder tanto com aquelas imagens e de tantas imagens, como o trabalho não está editado, finalizado, optei realmente por, olha, mostrei isto em Cabo Verde, termino com isto. Acho que era mais, e agora se tiverem perguntas sobre as fotografias, acho que é mais interessante responder às curiosidades do que estar a fazer um esforço de me lembrar das suas histórias. Fica à vossa disposição, então. Olha, eu começaria por dizer que houve assim alguns aspectos, e tão privilégio de estar aqui como anfitriã, acho que houve aspectos muito interessantes nesta tua apresentação. Primeiro, acabaste por fazer, não falaste só de um projeto, mas de vários projetos, e aquilo que me chamou a atenção é o rigor da investigação, não é? Toda a tua fotografia está muito ligada a um processo de investigação que vai muito para além da fotografia documental. Acho que tu tens dos trabalhos mais profundos no âmbito da fotografia documental nas áreas que desenvolves. E, por outro lado, a diversidade dos teus projetos mostra que não tens só um caminho, não é? Portanto, tens uma visão periférica, não é? Não é só centrada no meio. E também gostei muito de ver que tu, quando estás a desenvolver um projeto, e há problemas quando uma pessoa está muito focada num tema, que tem muita dificuldade em sair desse tema, e até isso é importante até do ponto de vista terapêutico, até já nem direi do ponto de vista da própria investigação, do ponto de vista terapêutico e do equilíbrio. E, por exemplo, aquele teu trabalho sobre Aveiro que tu desenvolves, que era para ir espairecer, acabou por ser um projeto altamente conseguido, de tal maneira que representa Aveiro numa cimeira importante e interessante. E foram esses os aspectos que mais me tocaram, sendo que aqui o enfoque não é propriamente na fotografia em si, mas a fotografia é um aspecto da tua investigação. É um aspecto final, mas por trás há todo um trabalho que é, de facto, um trabalho profundo, aturado e importante. Mas esse teu lado, e eu acho que é de agradecer muito, a nós que nos gostamos da fotografia, ou nos dedicamos à fotografia, tu teres desocultado muitos dos teus projetos e dos teus processos. Por exemplo, falares na questão dos títulos e dizer o que eram aqueles títulos. O Pai Mar, por exemplo, eu não fazia ideia, mas achava que era uma boa ideia, porque geralmente tem-se o feminino, a mãe, como origem de todas as coisas, e o pai é muito esquecido. E eu achei interessante o pai, o masculino, o outro lado, achei muito interessante perceber a origem. Não é? E tu desocultares disso, ou aquele projeto sobre aquela escultura ser um número, e aquele número tem um significado, portanto, toda essa esse teu back-office mental que tu expuseste aqui, acho que todos temos muito que te agradecer. E depois desta introdução, diz. Posso só dizer, já agora, por exemplo, há uma grande quantidade de coisas que me interessa que sejam as pessoas a descobrir. E isso é uma espécie de pescadinho no rabo na boca, ou seja, quem se interessa sabe, quem não se interessa, se procurar, estão lá uma data de indícios. E eu vou dar, por exemplo, naquela lista de nomes que estão dos militares que morreram, não é inocente. Aquele número de pessoas que parece que são portugueses e que estão misturados. Quem esteve na guerra e morreu faz dia 11 de abril, faz, se não me engano, 50 anos. Está lá um nome que é João Bacate Jaló. João Bacate Jaló foi o primeiro militar capitão que comandou tropas especiais. Portanto, quem conhece essa história, quem for investigar algumas coisas que eu vou dando como indícios, descobre outras histórias muito maiores.
o nome do Meia Laranja. Toda a gente conhece Meia Laranja à saída da Barra de Aveiro, mas o Meia Laranja o título nasce porque eu vou à Meia Laranja, que toda a gente conhece, ninguém vai dar o nome Meia Laranja a um trabalho que toda a gente sabe o que é Meia Laranja. Pensei eu, deixa-me ver o que é que eu lá encontro. Eu encontrei o título sem o querer utilizar, porque quando estou na Meia Laranja, reparo numa fiada de pedras que são diferentes, que eu venho a descobrir que eram pedras que vieram das muralhas de Aveiro. Portanto, quando tiraram as muralhas de Aveiro, as pedras foram utilizadas no canal e algumas foram fazer exatamente o redondel da Meia Laranja. E numa delas está uma marca hidrográfica. E imediatamente eu pensei, eu estou a falar sobre pescadores da pesca de bacalhau, que era a outra guerra, aqueles que não queriam ir para a guerra da África, iam para a outra guerra. E imediatamente uma marca hidrográfica é uma marca que serve para marcar linhas de pescadores que vão no sentido de... E toda essa construção é aquilo que me dá imenso gozo, porque as fotografias depois de feitas dependem da sua leitura. E eu, por mais que falo, agora estou a dizer mais um bocadinho, mas por mais que fale, há sempre mais qualquer coisa que até muita gente, outras pessoas sabem mais do que eu. E isso é isso que eu acho interessante nesta polissemia das imagens. Eu dou uma ajuda. Quem souber mais ainda fica mais interessante. Ora bem, quem quiser colocar alguma questão, que se manifeste, levantando a mão, podem ter os microfones desligados. Eu, entretanto, direi que são vários os comentários a considerar o trabalho como um trabalho profundo, de qualidade, excelente. Alguém quer colocar alguma questão? Eu, entretanto, no chat, só para vos dizer, já deixei o link com a exposição online sobre a resistência em Loures, para depois poderem explorar, vale mesmo a pena. Aqui a Alexandra dizia aqui que o sempre aprender, e acho que este projeto, para além da fotografia, essa tua pesquisa, o teu desenvolvimento do projeto, de facto leva a linhas de descoberta que são muito estimulantes, e é isso que torna uma investigação mais produtiva, não é? E mais rica. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Acho que ficou tudo, pronto, está toda a gente, excelentes projetos, muito exaustivos. Aqui a Estela pedia um diapositivo, mas é um bocado difícil conseguir chegar lá à definição de paisagem. Aqui diz, é possível recuar à definição de paisagem do primeiro diapositivo? Não sei, Estela, se queres esclarecer aquilo que te intriga e que precisa de ser iluminado, diz lá. Não, obrigada, não intrigou, eu é que não tive tempo de ler. Nós depois vamos ter a definição. Nós vamos ter o vídeo, não é? Que tem essa vantagem, não é? Mas diz. Paisagem é uma construção e a paisagem existe quando existe o enquadramento. Nós transformamos aquilo que está em nosso redor numa paisagem, portanto, pode ser para fazer uma descrição, para fazer uma narração, e a paisagem vai além daqueles objetos. A paisagem humana também existe. E no meu caso, por exemplo, as fotografias que eu faço, eu não sei se são retratos com pessoas, se são retratos de pessoas em paisagens, se são paisagens com pessoas, até porque muitas vezes as pessoas são figurações, ocupam certas funções. Eu costumava dizer, por exemplo, na guerra do ultramar, eu costumava dizer
Eu não preciso de contar 20 histórias sobre alguém que ia a conduzir um Unimog e rebentou uma mina, porque não foram só 20, foram muito mais. Agora, quando eu vou falar sobre esta história, eu tenho de tirar uma fotografia, nem que seja a uma pessoa que dê a cara por essa história. Portanto, o seu rosto vai representar uma história que foi muito bom, que foram os condutores que sofriam nas picadas quando havia essas minas. E por aí adiante. Portanto, as pessoas são pessoas enquanto indivíduos e têm a sua própria história, mas também são figuras que ocupam um imaginário meu. Quando vejo alguém e decido, olha, vou tentar fotografar esta pessoa, vou ver se ela aceita, diz-me ela, falo com ela. Há um diálogo que é, se a minha expectativa de caber dentro do trabalho realmente faz sentido. E depois parto para a expectativa da outra pessoa. O que é que este quer de mim? Quer-me tirar uma fotografia porquê? O que é que se... Pronto, e há todo este diálogo até se tomar uma decisão. Às vezes não faço a fotografia, fica só pela conversa, outras vezes combino para outro dia. Portanto, a coisa é muito fluida, é um bocadinho fruto do acontecimento. Muito obrigada. A Eliane quer falar. Eliana, podes falar. No momento, deixa eu ver se estou no trabalho com os veteranos, quando você coloca as falas deles todas misturadas, para mim, eu sinto como se uma história só não fosse importante, fosse todas elas juntas ao mesmo tempo, aquela salada, aquela mistura de falas. E eu achei muito forte aquela coisa de você misturar as falas de vários deles juntos. Você gostaria de falar sobre isso, por favor? Posso. E, portanto, eu fiz as entrevistas todas. E quando nós estamos a editar entrevistas, aquilo são horas e horas e horas de entrevistas. Alguns tive 4 horas a falar, por exemplo. Acho que foi o mais longo, tive 4 horas a falar com ele. Eu tive que pensar o que é que eu vou mostrar daqui. Quer dizer, eles estão a falar comigo, mas aquilo é quase uma confissão. E não me interessa dizer que o João tem esta narrativa. Interessa-me que contribua para a memória coletiva. No fundo é isso. E houve aqui 2 fatores que foram muito importantes. Um é o facto de nós, quando falamos sobre a guerra colonial, agora já não tanto, mas ser quase em surdina. É uma situação que não era muito levada a público. Há muita família que nunca falou sobre a guerra colonial, filhos que nunca souberam nada. E outra situação que me fez alertar para o tipo de montagem é aquela ideia de que quando uma pessoa entra num café, houve várias conversas e vai andando de mês em mês à procura do amigo, e os nossos ouvidos vão prestando atenção. E foi um bocadinho isso que eu tentei fazer, isolar certas linhas sonoras que fossem descritivas e outras que fossem gerar a confusão que é uma guerra, porque quer dizer, aquilo era uma guerra como é que se diz? De emboscada. Eles tinham uma missão, está tudo bem, e de repente deixava de estar tudo bem. Portanto, todo esse sentido de confusão, tudo isso de fala, não diz, está meio escondido, foi resolvido quase como se fosse uma conversa de café, mas em surdina, sem se perceber bem. Antes de dar a palavra ao Adelino Pinheiro da Silva, que a pediu, iria dizer o seguinte: um amigo, um investigador que fez uma formação no Mira, falava muito no vale de vozes. E nós que vamos este ano apresentar a terceira fase de um projeto que é o Mapa Emocional de Miraflor, temos intenção de, numa apresentação final, a exposição ser um vale de vozes com os moradores de Miraflor a contarem-se. E, portanto, foi muito bom ter encontrado esta cacofonia, que não é uma cacofonia, é
é um vale de vozes mesmo, e que todas juntas, no fundo, acabam por contar uma história coletiva. É uma excelente solução. E agora, e muito poética, além de muito eficaz de todos os pontos de vista. Então era o Adelino Pinheiro da Silva, que, portanto, já tem voz. Olá, boa noite. Já tem voz. Boa noite a todos. Eu, a propósito do que o irmão estava a dizer, de que as fotografias são polissémicas, não é? No trabalho que ele fez sobre Cabo Verde, eu vi lá uma imagem que para mim fez um sentido muito grande, porque tinha lá, se não me engano, tinha lá no mapa a cidade de Santo Tomé, não era? Uma das ilhas de Cabo Verde, julgo eu. E nessa cidade de Santo Tomé... Será uma achada, a achada de São Tomé. Talvez, sim. Acho que é uma achada. Portanto, achada a ilha tem desculpa. planalto e depois tem aqueles vales escavados de aluviões. Eu não sei se tem alguma ligação com São Tomé e Príncipe. Eu penso que sim. Porquê? Porque eu sendo de São Tomé, eu lembro-me... Portanto, há uma história entre São Tomé e Cabo Verde, não é? Julgo que no princípio do século XX houve uma migração muito grande de cabo-verdianos para São Tomé para trabalhar, na esperança que ficariam lá 2, 3 anos e depois regressariam à sua terra, Cabo Verde, mas isso nunca aconteceu. Ou seja, os cabo-verdianos que foram para São Tomé ficaram lá e agora estão lá os seus netos e bisnetos. E, portanto, eu ao ver aquelas imagens dos cabo-verdianos na pesca, com o peixe na mão, é tal e qual as imagens que eu vi em pequeno em São Tomé e Príncipe. Portanto, identifiquei logo ali portanto, essa idiosincrasia, vá lá, não é? E pensei logo num projeto que ligasse estas duas realidades, não é? Eu como fotógrafo também, já há muitos anos que penso em ir lá outra vez e se calhar pode nascer aqui uma ideia de explorar um bocadinho a comunidade de Cabo Verde em São Tomé e fazer um bocado esta ligação. Sim. Portanto, a gente está sempre a descobrir aqui coisas, pontos, fazer pontes, ou ver os trabalhos uns dos outros e isso é ótimo. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Pronto, se não houver, daríamos por fim desta sessão. Para a semana temos mais um projeto. Uma das coisas interessantes é que os projetos são todos tão diferentes, assim como a forma de apresentar, alguns com um maior foco sobre as questões de ordem estética, outros como este, seguindo linhas de investigação na área, e neste caso uma fotografia documental. E de facto há muita gente que diz que a quarta-feira já está marcada na agenda como um encontro sobre fotografia. Portanto, em nome do Mira e de todos nós, agradecemos muito ao Hermano Noronha. Ele fica aqui o convite para quando ele der por fim de um ciclo, ou então ao espairecer, começar um novo projeto, nos venha contar, porque o Miraflores está aberto para o Hermano e aqui também. Eu tenho uma provocação, quer dizer, se me deixarem. Aqui há uns anos atrás, já não tenho, 4 anos ou 5 anos, eu fui fazer umas fotografias no Cineclube do Porto, aquela antiga, mesmo ao pé do Museu Soares Reis. Soares Reis, tinha ali aquele edifício, não se, exatamente. Não sei se ainda lá está, se já lá não está, mas tive acesso, tirei algumas fotografias e deparei-me com um arquivo, que é um arquivo dos sócios crianças. Portanto, aquilo era, se não me engano, 1950, inclusivamente encontrei lá um sócio militar, mas esse dos adultos. Também seria uma história interessante, como é que vai aparecer um militar fardado como sócio. Portanto, ser a fotografia militar que é dada para servir de cartão de sócio. Mas tinha os sócios juvenis, crianças de 3 anos, 4 anos. Ora, uma criança de 3 anos, 4 anos, agora terá 60, 70 anos. Será que alguns deles ainda viverão na mesma casa? Será que é feito dessas pessoas que foram sócios do Cineclube
em 1900 e qualquer coisa em crianças, o que é feito dessa gente? E eu acho que seria um trabalho interessante. Nunca chegou a avançar porque do Cineclube tiveram aqueles direitos de imagem, aquelas coisas que metem muito medo. Mas uma pessoa que é criança, hoje é um adulto, pode tomar decisões. E acho que seria um trabalho interessante procurar esses sócios do Porto, que viviam no Porto, e ver o que é feito deles, ou mesmo onde é que moravam, ter esse registro. Ou quem é que mora na casa, quando há muitos anos atrás, alguém que lá morava era sócio do Cineclube do Porto. O Cineclube do Porto, na época, era, antes do 25 de Abril, era um espaço de resistência. Então, o colocar os filhos como sócios do Cineclube do Porto tinha um caráter simbólico, primeiro para aumentar o número de sócios de uma instituição que era reconhecida como resistente dentro do que era possível, mas sinalizava a resistência, e é também um pouco o pôr as crianças sócias dos clubes de futebol muito cedo, sendo que, claro, que a outra causa era muito mais nobre e muito mais sustentada que esta do futebol. Mas está uma boa pista, e essa maneira como tu procuras através das datas, que afinal não são datas, as datas são muito mais que números, e há pouco acho que era também a Estela que fazia essa referência, estas buscas no arquivo através de datas ou de coincidências, e é muito engraçado como tu pegas em pistas, não é, que aparentemente não estão nada à vista, não é? Mas vamos a isso. Dá lá, irmão, vamos à procura das crianças que já não são. É um trabalho interessante. Quem sabe se um dia vou morar para o Porto e o faço. Ora, vamos lá a isso. Vou passar assim algum tempo. Acho bem. Mas seria uma ideia interessante. Seria uma ideia interessante. Tens lugar no Mira para apresentar o projeto. Portanto, vamos aí. Até porque eu e o João fazemos parte também do Cineclube do Norte, do primeiro, e depois houve uma cisão, depois havia o Cineclube do Norte, mas de facto faz parte integrante da história do Porto. É uma instituição com características tipicamente portuenses. Sim, senhor. Se houver balança em África que abre essa porta, de aceder aos arquivos e os utilizar, é uma coisa que eu terei muito interessado em fazer. Ótimo, vamos todos puxar por isso. O Jorge Velhote fez um comentário em que recorda que a irmã foi presidente do Cineclube durante 20 anos. Poderá ser uma boa... Olha, estás a ver? Temos aqui pronto já uma pista. Jorge, queres dizer alguma coisa? Queres dizer brevemente, que estamos no tempo limite? Jorge? João, dá voz ao Jorge, pelo menos dá microfone, a voz é dele. Sim, se o irmão quiser, é fácil colocá-lo em contacto imediato. Eu até deixo aí o contacto da minha irmã, mas não só isso, também é fácil contactar a atual direção, que é o Paulo e uma certa malta, e até contactar com o espólio que, enfim, está arrecadado nos armazéns do Museu Almeida do Soares dos Reis. Parte dele pode estar, enfim, a ser tratado já, porque havia essa intenção, mas isso é muito fácil. Eu deixo aqui o número de telefone da minha irmã e é só contactá-la nesse sentido. E eu na altura tive contacto com quem estava à frente, tanto que me deram acesso ao edifício. Depois, quando eu fiz essa proposta de uma ideia de projeto, é que não gostaram muito dessa ideia e pronto, ficou em banho-maria. Se avançar agora é ótimo. Há quantos anos foi isso? Hermano, há quantos anos foi? 5, 6 anos, pelo menos. Quantos? 5, 6 anos. Então já é com a direção mais recente. Eram os rapazes novos. Exatamente.
que é o atual presidente do Cineclube, foi também, por coincidência, ou ainda é presidente do Cineclube de Amarante. É um tipo alto. Sim. Ele seria presidente para aí há 2, 3 anos. Exatamente. Pronto, também, obviamente, se calhar teria aquelas inseguranças de estar a mexer com uma coisa que podia explodir na cara, não é? Mexer com a imagem das pessoas é sempre ter cautela. Ele também não conhecia, quer dizer... Pronto, eu acho que quando aparece uma pessoa com... As credenciais não são as académicas, mas é um percurso sério, e o teu é ligado a instituições, acho que isso passa a ser outra coisa. E por outro lado, eu acho que nos últimos anos recentes, estamos a falar de 3, 4 anos, está a começar a sentir-se uma certa mudança, porque cada vez há mais investigação sobre a memória, não é? Portanto, cada vez há mais esta busca e, portanto, as pessoas começam a ficar familiarizadas, porque depois vem o produto do trabalho e veem que essa memória é respeitada. O grande problema, até há relativamente pouco tempo, é que não havia necessariamente nem boas nem más práticas, não havia. E eu acho que é natural que as instituições e as pessoas mudem de perspectiva, porque as coisas estão a mudar e as questões da memória estão a ser muitíssimo valorizadas, não é? E aí a fotografia tem prestado também um papel muito importante, muito interessante. Mas, irmão, eu tenho um amigo que é o Rui Campos, que é um homem da Guarda. O avô dele tem um nome muito estranho, também um nome, mas engraçado. Natural de Foscoa, e era a única empresa de fotografia de Foscoa nos princípios do século, nos anos 30, 20, 30. E entretanto fechou e o Rui começou a fazer um levantamento semelhante àquele que eu penso que tu estás a pensar também, a imaginar, a desejar, que é recuperar o espólio físico, não é? Que está o espólio de arquivo mesmo, em que tem o nome das pessoas, as moradas, os números de telefones antigos, e assim sucessivamente chegou, está a fazer isso, ao universo da imigração com origem em Foscoa e nos arredores de Foscoa. Neste momento já vão em mais de muita gente já, mas já começaram a vir propositadamente a Portugal imigrantes oriundos de velhos imigrantes de Foscoas, mas que estão, por exemplo, na Nova Zelândia, estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão noutros países. Ou seja, recuperar toda uma história que começa de uma fotografia, se calhar, do bebé ou do avô, e vai por aí fora até que se contactam os herdeiros mais recentes. Eu creio que há pouco que ouvi falar em Santo Tomé, e a referência que fizeram sobre Santo Tomé é absolutamente fidedigna. De facto, há gente que emigrou, emigrou não, foi levada para lá como escrava, e outra que emigrou, e outra que foi prisioneira para Santo Tomé, oriunda de Cabo Verde. Eu conheço alguma coisa de Cabo Verde, porque já fui 3 vezes a Cabo Verde e conheço as pessoas de Cabo Verde, conheço muita gente, sou amigo do Presidente da República de Cabo Verde, do Jorge. Mas é interessante que eu acho que Cabo Verde é daqueles sítios que merece o tipo... Eu não vi toda a apresentação que o Hermano fez, mas eu acho que é dos sítios onde valia a pena tentar ir bater às casas, às oficinas de fotografia, ou às velhas oficinas de fotografia que ainda possam existir em Cabo Verde. E tentar perseguir aquele espólio fotográfico, porque certamente se vai encontrar não só gente oriunda e autóctone e até estrangeira, mas também portuguesa, que certamente terá usado os serviços das fotografias para além do material fotográfico do Exército, que esse, como é óbvio, alguns deve estar acessível, outros deve estar menos acessível. Mas, por exemplo, o caso dos velhos combatentes, alguns sei que ainda têm algum espólio, alguns sei que têm algum espólio. Sim, e têm atividade no Facebook, há uma comunidade fechada em páginas só deles, que trocam informação e que estão sempre a manter viva essa memória. Faço parte de alguns e vou apanhando alguns certos. Essas páginas fechadas, e não é só no Face, são noutros fóruns, essas páginas fechadas autóctones, digamos assim, de imigrantes ou de familiares de imigrantes
e, por exemplo, no Porto e nos arredores do Porto existem 3 ou 4 comunidades muito fortes. Existe uma que é esdrúxula, que é de outro planeta, como é óbvio. A comunidade belga no Porto, estamos a falar de gente multimilionária, estamos a falar de presidentes de administrações de grandes grupos empresariais e se fazem uma festa anual à volta da cerveja, enfim, é uma coisa com muita piada, dos belgas. Mas existe paralelamente as outras comunidades, como é óbvio, de outras raízes, como é lógico. Por exemplo, sei que existem várias comunidades brasileiras e também cabo-verdianas aqui no Porto, em que não se estratificam por camadas sociais, mas são comunidades que vivem, digamos, interiorizadas, ou seja, é como se a brasileira ou a cabo-verdiana, cabeleireira ou manicure, vive praticamente dependente de toda a comunidade. E isso faz com que ela não viva mal, essa pessoa, ou o restaurante, ou o engenheiro, ou não sei o quê. Isso é muito interessante. Eu estou ligado a uma dada comunidade, estou ligado porque me pedem favores, enfim, e eu, enfim, lá faço as demarches necessárias para que isso aconteça, chego a bom porto, mas reconheço que, por exemplo, há uma comunidade brasileira, não aquela rica que há uma muito brutalmente rica, mas abaixo da belga, mas, por exemplo, posso-vos dizer que existe uma comunidade brasileira bastante ativa, que vive praticamente dentro da própria comunidade. E estamos a falar de gente com um nível médio de vida igual aos portugueses ou até melhor, que não precisa de ser rotulada ou que se tenha sobre ela qualquer purido. São pessoas que vivem exclusivamente da própria comunidade. E vivem em parcerias, muitas delas não direi secretas, como o Hermano diz, mas eu também digo, mas fechadas sobre si mesmas, digamos assim, mas não são secretas. Bom. Manuel, posso só partilhar uma imagem? Força. Terminávamos com... Dê-me só, já agora que falei daquele arquivo, só uma imagem. Pronto, este aqui foi uma das fotografias que eu resolvi tirar, que assim não é identificado e nem tem nome, mas resolvi tirar esta fotografia para ficar com a tal memória do que é que poderia ser um título do tal projeto, Sócio número 112A, por exemplo. Dava um título interessante para um projeto baseado nestas crianças que neste caso nem sequer só se consegue ver os olhos. Ótimo. Bem bonito. Uma bela imagem. Pronto, Hermano, mais uma vez muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite boa. Até para a semana, ou até amanhã com a Ana Luísa Amaral, ou sexta-feira com fotografia de viagem, ou no domingo a celebrar o 25 de Abril em Miraflor. Uma boa noite e... Boa noite. Boa noite. E obrigado. Boa noite a Eliana, que está do outro lado do mundo a seguir-nos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.